Graças a Deus que estamos congregados nesta noite, nesta celebração ao nome do Senhor, em que há uma comunicação com o céu. O que nós produzimos aqui vai para o céu, e do céu vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que eu preparo a mensagem antecipadamente. Eu havia preparado uma outra mensagem para o dia de hoje, mas ontem o Senhor tocou em meu coração para que nós voltemos ao texto que nós meditamos no domingo passado. E então nós vamos voltar ao segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e versículo 14 do segundo livro das Crônicas. Glória ao nome do Senhor Jesus. É uma palavra, irmãos, que veio em um momento de grande manifestação da glória de Deus. O fogo de Deus e a glória de Deus se fez presente de uma maneira tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Nos diz a santa palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Orar e buscar a face do Senhor. Deus está dizendo que se nós orarmos e buscarmos a sua face, Ele vai ouvir e vai perdoar e vai curar, vai sarar a nossa terra. A nossa terra pode ser a nossa casa, a nossa família, pode ser o nosso país, pode ser a nossa cidade, pode ser a sua carreira profissional, pode ser a sua empresa. A sua terra pode ser o seu corpo físico, pode ser a sua vida financeira, pode ser a sua vida sentimental. E Deus está dizendo que há um método, uma forma, para que venha sobre essa terra a cura, a saúde, e que esse método consiste em 4 atitudes conexas e sucessivas. Primeira, humilhar-se. Segunda, orar. Terceira, buscar a sua face. E quarta, se converter dos seus maus caminhos. É claro que é muito confortável e nós gostamos muito e ficamos empolgados quando os pregadores dizem e repetem aquela palavra de Jesus: o que queres que te faça? É uma palavra que nos empolga, porque ela não foi somente uma palavra para aquele momento, é uma palavra para sempre. Que queres que te faça? Porém, meus amados irmãos, o que queres que te faça não é uma pergunta, é uma resposta. Apesar de ter um ponto de interrogação, é uma resposta. Que queres que eu te faça? Não foi o ponto inicial de uma conversa de Jesus
com o cego de Jericó. Foi uma resposta que o Senhor Jesus deu ao clamor incessante, ininterrupto do cego Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pode parecer óbvio que Jesus sabe o que uma pessoa cega necessita. Em um ambiente de milagres, quando Jesus está presente, perguntar para um cego o que ele gostaria que se fizesse a seu favor, o que ele gostaria que acontecesse, parece que seria perguntar o óbvio. Seria essa pergunta uma pergunta sem sentido? Estaria Jesus perguntando o óbvio para aquele homem cego? Para Jesus não, irmãos. Porque Jesus, ele respeita as nossas vontades, respeita os nossos pedidos, respeita as nossas opções, as nossas escolhas, até para entrar em nosso coração. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e ouvindo a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Porém, ele não nos violenta. Ele respeita as nossas opções, respeita as nossas escolhas. Ele respeita até mesmo projetos, escolhas e caminhos que nós fazemos ou tomamos por nossa própria conta. Entendendo, o Senhor tinha um propósito para a nossa vida. Porém, por razões tais, nós decidimos seguir o nosso próprio coração e tomamos a nossa própria decisão. O Senhor Jesus, ele é tão bondade, ele é tão misericórdia, ele é tão amor, que por incrível que pareça, ele abençoa até mesmo esses projetos, decisões e escolhas que nós fizemos por nossa própria conta. Não o quanto e tanto quanto nós seríamos abençoados se tivéssemos seguido o seu projeto. Porque o projeto dele para as nossas vidas já é abençoado desde a sua gênesis. O projeto de Deus para as nossas vidas, ele já nasce abençoado. Quando nós estamos desenvolvendo o projeto de Deus para as nossas vidas, nós não precisamos de tantas madrugadas e de tantas noites orando: Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Nós passaremos as madrugadas e as noites agradecendo, dizendo: Senhor, graças te dou, graças te dou, graças te dou, porque o projeto, ele já é abençoado. Aleluia, aleluia. Porém, meus amados irmãos, mesmo aquelas decisões e escolhas que nós fazemos por nossa própria conta e risco, ele abençoa ao máximo que ele pode. Então, o Senhor Jesus estava respeitando aquele homem cego de Jericó, porque pode ser que ele quisesse apenas uma nova bengala, uma nova capa. Pode ser que ele quisesse um cão guia. Pode ser que ele quisesse óculos escuros, uma esmola, um novo ponto de mendicância, já que os pontos de mendicância são disputados a tapa pelos mendigos. Não sei se os irmãos já viram, mas em São Paulo eu já presenciei briga
de mendigos por causa do ponto de mendicância. Ou pode ser que ele quisesse ser curado da sua cegueira. O que ele pediu a Jesus, o que ele gritava, era por compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele chamou a atenção de Jesus com seu clamor, com seus pedidos. Porém, o Senhor Jesus reforçou a necessidade de objetividade. O que queres que eu te faça? Jesus mandou chamar o cego e fez essa clássica pergunta: o que queres que eu te faça? Eu fiquei pensando, irmãos, se o Senhor Jesus interrompesse hoje a sua agenda para dar atenção a você, da maneira que você gostaria de ter a atenção de Jesus, assim como ele fez com o cego de Jericó, mandando que o chamassem, eu lhe pergunto, qual seria o seu pedido quando Jesus olhasse para você e dissesse: o que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido? Ou os seus pedidos? Você teria uma lista pronta para apresentar a ele? Você saberia o que falar a ele de maneira articulada, como sendo as suas necessidades, desde a maior necessidade até chegar à última e mais simples necessidade? Ou será que nós seríamos generalista, fixando-nos em pedir: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim? A verdade, irmãos, pela palavra de Deus, é que o Senhor, através de Cristo, Ele abre os seus tesouros e Ele nos oferece qualquer coisa que nós necessitemos. Não existe limites para o que Deus pode e quer fazer por nós. O que a palavra de Deus diz em João 14:14 é: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em João 16:24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em Filipenses capítulo 4 e versículo 19, está escrito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Salmo 2, versículo 8 diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Agora, se Deus abrir os seus tesouros, as suas riquezas, diante de você, neste exato momento, você saberia o que pedir? Para Bartimeu, o que ele ouviu foi: o que queres que eu te faça? Porque, irmãos, pedir: Senhor, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós já aprendemos que se trata de um pedido generalista. E o Senhor Jesus quer que nós sejamos específicos. Agora eu quero lhe dizer, se você tem clamado: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim.
eu quero lhe afirmar com a mais completa convicção que o Senhor Jesus já parou, Ele ouviu o seu clamor e parou. E os seus ouvidos estão abertos para ouvir o que você quer que Ele lhe faça. Então, se a sua lista está pronta, se a sua lista de necessidades está colocada de maneira organizada, de maneira articulada, se as prioridades em sua vida estão em ordem, você pode apresentá-la ao Senhor Jesus, porque Ele continua fazendo milagres. Aleluia. O texto que nós lemos é um texto da antiguidade em que Deus disse: se o meu povo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, meus amados irmãos, algumas vezes eu acho que as pessoas sentem que o objetivo da oração é vencer a relutância de Deus. É como se Deus estivesse tirando uma soneca e Ele não quer ser incomodado, mas se você se humilhar e orar e pedir, até alguns dizem pedir, pedir, bater, bater, buscar, buscar, então ele vai ser vencido pela insistência, vencido pelo cansaço, e ele vai fazer algo de qualquer maneira, porque ele foi vencido pela insistência. Alguns dizem que se revoltam, outros dizem, estou brigando com Deus. Eu quero dizer para os irmãos que esse raciocínio não é um raciocínio bíblico, não é um raciocínio espiritual, apesar de estar sendo tão ensinado em muitos púlpitos. A oração não é para vencer a relutância de Deus, para vencer a resistência de Deus, porque a vontade de Deus é abençoar o seu povo e Ele abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. A oração é porque nós estamos dizendo: eu preciso de Deus. Eu sou necessitado de Deus. Eu reconheço que Deus é sobre a minha vida. Eu reconheço que Deus é sobre todas as coisas do céu, na terra, debaixo da terra, no passado, no presente, no futuro. Aleluia. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero me conformar, me amoldar à tua boa, perfeita e agradável vontade, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Deus está esperando o seu povo orar, buscar a sua face, porque Ele vai ouvir, e vai perdoar, e vai curar a sua terra. E a verdade, irmãos, é que até que algumas pessoas fiquem de joelhos e se humilhem e orem e busquem a face de Deus e entrem em um caminho de santidade, abandonando os seus maus caminhos, o perdão e a cura
daquela terra não vai se tornar uma realidade. Mas quando isso acontecer, a terra será curada de qualquer enfermidade. A terra será curada de qualquer deformidade, de qualquer deficiência. Glória a Deus! E aquela terra, outrora enferma, outrora deformada, ela tornar-se-á uma terra saudável e produtiva, porque ela foi curada pelo poder de Deus. Mesmo que hoje ela seja uma terra desértica, uma terra seca, mesmo que hoje ela seja um poço de solidão, com a cura de Deus, ela se tornará uma terra saudável e produtiva. O que Deus diz em sua palavra em Isaías capítulo 41, versículo 18 é: abrirei para eles rios nos montes estéreis ou no deserto. Farei jorrar fontes nos vales. Vou transformar o solo estorricado num tanque de água fresca, o chão sedento em ribeiros formidáveis. Há um grande exemplo na Bíblia, irmãos, daquilo que acontece quando uma cidade, uma igreja, uma família ou uma pessoa individualmente decide orar e buscar a face do Senhor. É o exemplo da cidade de Nínive, que era uma cidade pagã, mas a população daquela cidade experimentou um avivamento muito poderoso com a pregação do profeta Jonas. E aquela cidade, que seria destruída dentro de 40 dias, a partir do primeiro dia da pregação, aquela cidade foi totalmente perdoada e totalmente curada. Jonas capítulo 3, versículo 7, nós vamos encontrar a substância da oração que vai resultar no perdão e na cura da terra. Eu estou pregando esta mensagem nesta noite, para que a sua vida mude completamente, para que situações até então estéreis e improdutivas na sua vida deem uma guinada de 180 graus e torne-se uma situação florescente. Versículo 7 de Jonas capítulo 3. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Primeiro ponto: quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração. Aquele que quer experimentar na sua vida, na sua casa, na sua carreira profissional, na sua vida amorosa, na sua empresa, na sua cidade, na sua igreja, coletivamente, um sarar de Deus tem que entrar por este caminho: quebrantamento.
E o que o rei quis dizer quando ele disse: todos devem vestir-se de pano de saco. No versículo 5, quando Jonas pregou, todo mundo começou a jejuar. E o jejum era uma maneira de demonstrar que a pessoa estava quebrantada, humilhada, desesperada. E é isso que Deus está procurando. E aquela proclamação de jejum foi um jejum total. Nem gatos de estimação, nem os cães de estimação, nem os bois, nem ovelhas. O jejum era para todos. Glória a Deus! Aleluia! Será que Deus ainda está procurando isso? Porque Deus disse: se o meu povo se humilhar, Deus está dizendo, se o meu povo se humilhar, eu vou visitá-lo. Então é preciso chegar a esse ponto de entender que a ideia de fazermos as coisas da nossa própria forma de fazer, de fazermos as coisas apoiados na nossa sabedoria, apoiados na nossa experiência, seja ela uma experiência espiritual passada, ou seja ela uma experiência intelectual, nós precisamos abandonar a ideia de que já sabemos determinadas coisas por serem óbvias, por já termos experiências no passado, ou porque já foram testadas. Uma certa feita, nós pregamos uma mensagem aqui, os irmãos vão se lembrar, sobre o pedido das filhas de Zelofeade. Porque durante a caminhada no deserto, prestes a entrar na terra prometida, elas ficaram órfãs, e na família não nascera nenhum varão, e em razão disso, elas não teriam direito à herança na terra prometida. E elas foram até Moisés, e disseram para Moisés: nós não achamos que é justo que nós fiquemos sem parte na herança. Meu pai morreu no seu pecado, que foi aquele pecado da murmuração. Mas ele era um homem correto. A resposta poderia ser óbvia. Moisés poderia ter dito uma expressão que os legisladores e juristas utilizam, que é dura lex, sed lex. Ou seja, a lei é dura, mas é lei. Eu lamento muito, mas não tenho o que fazer, porque é o que dispõe a lei. Porém, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e foi falar com o Senhor. Porque até mesmo das coisas óbvias, nós precisamos de orientação de Deus para este momento. E sabe o que aconteceu? Deus falou: as filhas de Zelofeade têm razão, vamos mudar a lei. E mudaram então a lei. Então, irmãos amados, a ideia de que podemos fazer muito bem as coisas, porque já temos a experiência, é uma ideia que temos que abandonar, porque Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar. E eu fiquei pensando, é uma nova forma de pensar. Já não é mais pensar com essa parte aqui do corpo humano,
é pensar com essa parte aqui do corpo humano. É pensar com os joelhos. Ah, mas o joelho também tem cérebro. Eu pensei que o cérebro estivesse somente no crânio. Deus diz que se nós pensarmos com os nossos joelhos, Ele virá em nossa direção. Aleluia. Porque Ele está dizendo: a primeira coisa que eu estou procurando para perdoar os pecados de uma casa, de uma empresa, de uma família, de uma cidade, de um governo, a primeira coisa que eu estou procurando são as suas orações. Mais tarde, irmãos, em Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que quando as pessoas ouviram que o Senhor os havia deixado, eles começaram a lamentar. E ninguém quis colocar uma roupa nova, uma roupa bonita, colocar uma joia, colocar um ornamento. Eles não apenas estiveram quebrantados em seus corações, como eles evidenciaram que estavam quebrantados. Êxodo capítulo 33, versículo 6, diz: por esse motivo, desde sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Também nós encontramos em Neemias, capítulo 9, versículo 1 e 2, o seguinte: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se dos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Jesus, ele falou a respeito de dois homens que foram para o templo orar. Um deles apresentou as suas credenciais diante de Deus e disse: olha, eu estou muito feliz por não ser como a maioria das pessoas. Ele era um homem religioso, levava muito a sério e ele tinha orgulho dele mesmo. Então ele faz uma lista das boas coisas que ele praticava, e ele faz isso publicamente porque era do conhecimento de todos. E o segundo rapaz disse: olha, eu não sou nem digno de estar aqui. Ele disse que era um pecador e ele implora: por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem é que Deus ouve? Nós estamos falando que Deus disse que se houver humilhação, se colocar o pé nesse primeiro degrau da humilhação, Ele virá em socorro daquele que se humilhou. Davi, no Salmo 51, versículo 16 e 17, ele disse: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Somente um coração, irmãos, quebrantado, somente um coração partido é que tem o tamanho suficiente para Deus poder habitar. Todavia, meus amados irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, em que há um culto muito grande aos direitos fundamentais,
em que há uma busca muito grande pela reparação de qualquer lágrima, pela reparação de qualquer dor, o chamado dano moral. Corações quebrantados são cada vez mais difíceis de serem encontrados, são cada vez mais raros. E mais raros ainda, ou raras, são igrejas quebrantadas. E eu acho, irmãos, que a maioria das pessoas hoje estão satisfeitas com o estado da igreja. Eu acho que a maioria das pessoas estão satisfeitas. Eu até perguntaria, você acha que a igreja hoje é saudável o bastante ou o suficiente? Não apenas a nossa congregação aqui, mas a igreja, no seu sentido universal, e particularizaremos para a igreja do Brasil, ou a igreja de Campinas. Agora, se a nossa resposta, não é o saudável como deveria ser, nós somos o responsável. Porque me parece que nós não estamos muitas vezes de joelhos pedindo a cura dessa terra. Agora, meus amados irmãos, pode ser que nós estejamos até satisfeitos com a igreja de hoje, porque nós estamos comparando a igreja de hoje com o mundo de hoje, e não comparando a igreja de hoje com a igreja do Novo Testamento. Enquanto nós compararmos a igreja de hoje com o mundo, nós vamos nos sentir bem, porque evidentemente a igreja não há nem comparação no quesito moralidade com o mundo. O mundo é perverso, a igreja não. Mas quando nós comparamos a igreja com a igreja do Novo Testamento, existem algumas coisas para que nós façamos. E isso começa, irmãos, tudo isso começa em nós nos humilharmos em quebrantamento e orarmos a Deus para que Ele venha e traga o perdão e traga a cura para a nossa terra. Eu fiquei pensando que nas cartas de Jesus, no Apocalipse, nós encontramos algumas descrições para a igreja de hoje. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus disse: contra você, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, Jesus disse: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Jesus disse: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus disse: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto que nós temos que considerar nesse processo de cura da nossa terra é o quebrantamento. E o segundo ponto que
que nós podemos aprender também com o povo de Nínive é o sentimento de urgência quando nós vamos tratar com Deus. O rei de Nínive disse, Jonas capítulo 2, versículo 8, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixe os maus caminhos e as violências, e a violência. Aqui há uma mistura de intensidade e urgência. Busquem a Deus com todas as suas forças e todos clamem a Deus. Urgência e intensidade. As pessoas que se proporem a orar, orações de arrependimento, devem se propor a orar orações longas, orações inflexíveis, orações intensas, orações duras. Devem orar até que consigam orar da profundeza de seus corações e de suas almas, enquanto não atingirem o mais profundo do coração e da alma, não devem parar de orar. Aleluia. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, em diante Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus está falando de uma oração com entrega total. Orando e buscando a sua face de todo o coração em primeiro lugar. É exatamente isso que Deus está esperando. É esse tipo de oração que Deus está esperando de mim e de você para curar a nossa terra. Algumas pessoas dizem, eu orei pelo meu casamento durante uma semana inteira e não aconteceu nada. Isso não é buscar a face do Senhor de todo o coração. Buscar a face do Senhor de todo o coração implica em algo mais. Alguns dizem, anotei aqui, tenho orado por um mês inteiro para o avivamento na minha igreja e nada aconteceu. Isso não é oração de avivamento. Aqueles que oram orações de avivamento, oram orações desesperadas. Aqueles que oram oração de avivamento, oram de todo o coração. Não desistem, não desistem, não desistem. O que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, foi orar sem cessar. Ele não escreveu cantai sem cessar, pregai sem cessar, tenha comunhão sem cessar. O que está escrito é, orai sem cessar. A sua terra será curada mediante a oração sem cessar. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus os ensinou, contando a eles duas parábolas. A da viúva
que vai até o juiz, e é daquele senhor que precisa de pão no meio da noite. E resumindo essas duas parábolas, em duas palavras, podemos dizer: não desista. Foi a principal coisa que Jesus ensinou sobre a oração, foi: continue orando. Não desista. Irmãos, nós precisamos desenvolver esse tipo de compromisso com a oração. Lembramos de Jacó. Ele viu o anjo do Senhor e ele lutou com ele durante toda a noite. Pela manhã, Gênesis capítulo 32, o anjo disse: deixe-me ir. Mas Jacó disse: eu não vou deixar você ir até que me abençoe. Eu creio que nesta noite nós estamos sendo desafiados a orar dessa maneira para a cura da nossa terra. É um desafio, não sou eu que estou fazendo esse desafio. É um desafio que o Espírito Santo está fazendo a você e a mim, para primeiro orar e depois intensificar essa oração, que na expressão bíblica é buscar a face do Senhor, até que venha o perdão e a cura da nossa terra. Porque o que Deus disse foi: se humilhar-se e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei até vocês, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. E aqui nós entramos no terceiro ponto, porque depois do quebrantamento, nós vamos encontrar, meus amados irmãos, a santidade. Santidade. Quebrantamento, urgência e santidade. Voltamos para Nínive. No que disse o rei, Jonas capítulo 2, versículo 8. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. Quebrantamento. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Urgência e intensidade. Terceiro, deixem os maus caminhos e a violência. Os irmãos estão vendo esta palavra sincronizada com o que Deus disse no segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Os irmãos viram que esta palavra está sincronizada. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quebrantamento, e orar e buscar a minha face, urgência e intensidade, e se converter dos seus maus caminhos, santidade, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nome do Senhor Jesus, entenda isso hoje como uma resposta de Deus. Se você se humilhar, que é o quebrantamento, e se você orar e buscar a face do Senhor, que é urgência. Os irmãos estão vendo que não é somente orar, é orar e buscar a face do Senhor. Urgência. E se converter dos seus maus caminhos, santidade, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se humilhar, que é o quebrantamento, e se você orar e buscar a face do Senhor, que é a urgência, e se você se converter dos seus maus caminhos,
que é a santidade. Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai perdoar os pecados da sua casa, da sua família. Deus vai perdoar os pecados da sua igreja. Deus vai perdoar os pecados da sua cidade. Deus vai perdoar os pecados do seu país e vai trazer a cura ampla, total e restrita. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, no sistema que nós vivemos, não é fácil. Porque se você sofre alguma coisa, os advogados vão falar, dano moral. Você não pode ter tristeza. Toda tristeza que você tiver deve ser paga em dinheiro. Eu quero nesta noite dizer com muito temor de Deus, para todos aqueles que ingressaram com ação na justiça, peça para o seu advogado retirar o dano moral. O que é justo, mas você não pode sofrer uma tristeza. A tristeza tem que ser ressarcida. A tristeza tem que ser paga em dinheiro. A tristeza não pode ser levada ao pé da cruz. A tristeza tem que ser levada para uma deusa cega, que é a justiça. Ah, por que não acontece a cura? Porque eu vou para o monte, para o jejum, para a oração e não acontece. Não vai acontecer, porque o método que Deus estabeleceu é outro. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Estamos falando de santidade. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aleluia! Davi disse no Salmo 66, versículo 18 e 19. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu. E Ele deu atenção à oração que lhe dirigir. É simples, mas é complexo. É simples, porque tudo já está feito. Não existe necessidade de nenhuma nova revelação. Não existe necessidade de nenhuma nova interpretação. A clareza com que o Espírito Santo escreveu é completa. A principal coisa que impede que a cura venha à nossa terra é a não confissão dos nossos pecados. E após essa confissão, santidade. Aleluia. Os irmãos viram que Deus não prometeu responder às orações das pessoas que apreciam o pecado. Tiago capítulo 5, versículo 16, não diz que a oração é poderosa e eficaz. Tiago não diz que as orações dos homens são poderosas e eficazes, mas ele diz a oração de um justo tem que ter essa qualificação. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É justo porque nunca pecou? Não. É justo porque quando peca, vai ao Senhor e diz: Senhor, eu pequei, perdoa o meu pecado, eu me humilho, eu jogo terra na minha cabeça, eu me visto de saco.
Aleluia. Deus, Ele ouve, e Ele perdoa, e Ele cura. Aleluia. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo tempo, ou melhor, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões ou contendas. Agora é engraçado, irmãos, que ao longo dos últimos anos, antigamente a gente não via tanto, mas de uns 15, 20 anos para cá, nós ouvimos muitos pregadores e os líderes de louvores dizendo: levante as vossas mãos, levante as vossas mãos. Agora, nesse versículo que nós lemos, a palavra mãos não é o ponto principal do versículo. O ponto principal do versículo é a palavra santas. Santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Deus está procurando esses tais homens e essas tais mulheres que levantem mãos santas, sem ira, sem discussões, sem violência. Mãos que não esmurram. Deus está procurando para que esses homens santos e essas mulheres de mãos santas comecem a orar pelo Brasil, comecem a orar por suas cidades, comecem a orar por suas casas, comecem a orar pela salvação dos seus filhos, comecem a orar pela igreja, comecem a orar por si mesmas e mesmos. Homens e mulheres que entrem no altar de Deus e levantem mãos santas, sem iras, sem discussões e sem contendas. Aleluia. Estou até com medo de levantar aqui as minhas mãos, porque a balança de Deus está aqui. Aleluia. O prumo de Deus está aqui. Aleluia. Mas quando isso acontecer, virá o perdão e a cura. Quando este versículo for levado a sério, quando este versículo for praticado, virá o perdão e a cura. Agora, meus amados irmãos, alguns de nós passamos semanas, meses e anos com pecados sem arrependimento. E também vamos à igreja todos os domingos, levando conosco e voltando conosco pecados sem arrependimento. Pecados do tipo raiva, malícia, inveja, luxúria, glutonarias, ganância, ou melhor, pluralizando, ganâncias, suspeitas, inimizades, porfias, ciúmes, discussões, dissensões, gritarias e tantos outros tipos de pecados que nós acalentamos em nossos corações e os estimamos e dizemos: eu sou a si mesmo, comigo é 8 ou 80. Enquanto isso estiver acontecendo, você pode orar
e orar, até o seu rosto ficar azul. E nada vai acontecer. Enquanto nós não orarmos em santidade, não vai acontecer. Eu não posso vir aqui e pregar uma motivação para você sair daqui acreditando que vai acontecer quando não vai acontecer. Posso até não ser honesto comigo mesmo, mas não há como não ser honesto com aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Enquanto não orarmos em santidade, não haverá resposta. E foi isso que eles fizeram em Nínive. Eles ouviram a palavra do Senhor, e eles se humilharam, e eles clamaram com urgência ao Senhor, e eles arrependeram-se de seus pecados. Jonas capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu me pergunto, e também lhes pergunto, se nós estamos prontos para fazer alianças com Deus nesta noite. Negócios com Deus nesta noite. Eu creio, irmãos, que se nós formos sérios sobre o que é ser povo de Deus nesta terra, e se Deus puder certificar-se que as nossas mãos são santas, e que os nossos corações são puros, que há quebrantamento em nossos corações, Deus vai visitar a nossa terra, ou as nossas terras, e o que nós realmente queremos que venha de Deus, virá. Porque a pergunta de Jesus pode ser repetida: o que queres que eu te faça? Eu quero terminar, irmãos, com uma grande história que eu li, e li hoje essa história, sobre o avivamento das Ilhas Hébridas. Ilhas Hébridas. Eu vou ler esse texto. O avivamento das Ilhas Hébridas. Eu colhi esse texto no Wikipédia. As Ilhas Hébridas são pequenas ilhas que ficam a noroeste da Escócia, a maior das quais se chama Lewis e Arres. O avivamento começou em 1949, quando duas irmãs, senhoras de idade avançada, Peggy e Christine Smith, começaram a orar por um avivamento. Elas acreditaram que Deus as deu a promessa de Isaías capítulo 44 e versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. No mesmo tempo, sem saber das irmãs Smith, 7 jovens da igreja tinham se comprometido a reunir-se 3 vezes na semana para orar por um avivamento. No seu livro Avivamento Brilhante e Reluzente, Kathy Walters descreve o que aconteceu uma noite depois da oração, : Finalmente, uma noite, um jovem diácono se levantou dos seus joelhos e começou a ler o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor?
Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Em resposta a esse desafio de Deus, eles caíram aos seus joelhos em confissão e reconsagração e começaram a pedir com ainda mais sinceridade. 1 hora depois, 3 deles estavam prostrados no chão, exaustos. Às 5 horas da manhã, o avivamento chegou. O celeiro estava repentinamente cheio da glória de Deus. E o poder que se manifestou encheu aquele pequeno celeiro e abalou toda a comunidade. O pastor da igreja local, o reverendo James McKay, convidou um pregador chamado Duncan Campbell para visitar a ilha e abanar as chamas de avivamento. No início, Campbell recusou o convite por causa de uma conferência marcada pelo mesmo tempo. Porém, as irmãs Smith encorajavam o pastor McKay que Campbell de fato iria visitar a ilha, e a outra conferência foi cancelada na última hora. Na sua primeira noite na ilha, Campbell pregou na igreja lotada, porém aparentemente sem um grande mover do Espírito Santo. Algumas pessoas continuaram orando numa casa depois do culto. Na cabana, aproximadamente 30 pessoas se ajoelharam em oração e começaram a interceder diante de Deus. Às aproximadamente 3 horas da manhã, Deus invadiu o lugar, e uma dúzia delas prostradas, atônitas, no chão. Algo tinha acontecido. Deus estava agindo como Ele tinha prometido. O avivamento tinha chegado e os homens e mulheres estavam prestes a encontrar a libertação. Quando o grupo deixou a cabana, eles acharam homens e mulheres buscando a Deus. Luzes estavam acesas nas casas ao longo da estrada. Ninguém parecia estar pensando em dormir, ninguém conseguia dormir. 3 homens foram encontrados deitados pela margem da estrada, numa torrente de convicção espiritual, clamando para Deus ter misericórdia deles. O Espírito de Deus entrando em ação, e logo a igreja de Barvas seria completamente agitada. No seu livro Fogo do Reavivamento, Wesley Duewel fala sobre o segundo culto de Campbell na noite seguinte. O segundo culto terminou no mais completo silêncio. Deus falava aos corações, mas havia silêncio. No final, Campbell despediu a multidão e o prédio esvaziou-se. Mas de repente, a porta da igreja abriu-se de novo e um presbítero fez sinal para Campbell ir até ele. A congregação inteira estava do lado de fora, tão tocada pelo Espírito Santo que ninguém queria ir embora. Outras pessoas que tinham assistido ao culto foram atraídas de suas casas pelo poder do Espírito Santo. Muitos rostos mostravam profunda aflição. Campbell chamou todos de volta para a igreja. A presença majestosa de Deus era tão profunda que os não salvos começaram a gemer aflitos e a orar arrependidos. Até os cristãos sentiram o peso dos seus pecados. De repente, um grito vibrou no ar. Um dos soldados de oração do grupo dos jovens
foi tocado até o ponto de agonia, enquanto derramava a sua alma pedindo o reavivamento. Ele caiu prostrado no chão em transe. Homens fortes clamavam por misericórdia, e à medida que cada um recebia a segurança da salvação, outros louvavam a Deus e até davam gritos de alegria. Uma mãe colocou os braços ao redor do filho, agradecendo a Deus, enquanto lágrimas de alegria corriam pelas suas faces. As orações de anos foram respondidas. Durante 5 semanas, o poder de Deus foi derramado sobre aquela região. Numa ocasião, quase 600 pessoas que caminhavam para a igreja foram tocadas de repente pelo poder do Espírito Santo e se ajoelharam na estrada em arrependimento. Duncan Campbell conduzia 4 cultos todas as noites, enquanto durava o poderoso mover de avivamento. O fogo de avivamento se espalhou para outras comunidades. Kathy Walter relata o que aconteceu na pequena aldeia de Arnold. Há pessoas em Arnold hoje que podem verificar o fato que enquanto o irmão orou, os pratos no armário balançavam, enquanto Deus liberou o seu poder. Em seguida, onda depois de onda do poder divino passou pela sala. Simultaneamente, o Espírito de Deus passou por aquela aldeia. As pessoas não podiam dormir e as casas ficavam iluminadas a noite toda. Pessoas andavam nas ruas em grande convicção. Outros se ajoelharam ao lado de sua cama, chorando por perdão. Quando os homens saíam da reunião de oração, o pregador entrou numa casa para pedir um copo de leite e encontrou a dona da casa com 7 outras mulheres de joelhos clamando a Deus. Dentro de 48 horas, o bar, normalmente lotado, com os homens da aldeia bebendo álcool, estava fechado. 14 jovens que estavam bebendo foram gloriosamente convertidos. Esses mesmos homens poderiam ser achados depois, 3 vezes por semana, com outros nos seus joelhos, orando para que os seus colegas, pelos seus colegas e para a expansão do avivamento. Foi nesta aldeia que dentro de 48 horas, muitos jovens tinham entregue as suas vidas a Cristo e poderiam ser achados nas reuniões de oração. A presença de Deus começou a se espalhar pela região e havia mais 2 ondas de avivamento em 1952 e 1957. O jornal Keweensk de 1952 falou sobre os frutos do avivamento, do primeiro avivamento, nos seguintes termos: mais pessoas estão comparecendo às reuniões de oração em leves hoje do que os que assistiram aos cultos no domingo antes do avivamento. Males sociais foram varridos como por uma inundação nas comunidades tocadas por esse movimento maravilhoso. Homens e mulheres estão vivendo para Deus. Adoração familiar ou culto doméstico está em quase todas as casas. 5 ou 6 reuniões de oração em uma semana na igreja. Os pastores e presbíteros estão edificando homens e mulheres da fé em Cristo. De todas as centenas de pessoas que vieram a Cristo na primeira onda do Espírito Santo até agora, só 4 mulheres jovens deixaram de comparecer às reuniões de oração. Eu quero perguntar a você nesta noite, se você quer mais de Deus. Se você tem se sentido sedento de Deus, ou diria, mais sedento de Deus,
do que nos últimos tempos da sua vida. Se há em você uma fome de Deus, uma sede de Deus que você nunca experimentou. Deus quer acender um fogo na sua vida. Agora, para esse fogo ser aceso, você precisa entrar no altar de Deus. E se você entrar no altar de Deus, Ele vai acender o fogo. O fogo será aceso quando você entrar no altar de Deus. Entrar no altar de Deus significa se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos. Basta isso. Basta isso. Porque Deus vai acender o fogo. Aleluia. A sua terra será curada. Haverá abundância de salvação na sua casa. Toda a sua casa será salva. Toda a sua família será salva. Deus quer acender este fogo na sua casa. Deus quer acender este fogo aqui na nossa igreja. Deus quer acender este fogo nesta cidade. Deus quer acender este fogo em Campinas. Deus quer acender este fogo na sua empresa. Deus quer acender este fogo no Brasil. Eu quero pedir que todos, por favor, se coloquem de pé. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se você tem em seu coração reconsagrar-se a Deus nesta noite, se você tem em seu coração fazer um concerto com Deus nesta noite, eu não vou pedir que você venha aqui à frente, mas vou pedir que você dobre os seus joelhos, para que nós falemos com Deus em oração nesta noite. Aleluia. Nós não vamos literalmente tirar as nossas roupas para vestir-nos de saco. Nós não vamos pedir que os irmãos tirem os vossos anéis, relógios, pulseiras, que as irmãs tirem os seus adereços, os seus brincos, os seus anéis, os seus braceletes, os seus relógios, as suas joias, os seus enfeites. Mas nós vamos, cada um de nós, em nossos corações, oh aleluia, com pureza no coração, com quebrantamento em nossos corações, nós vamos entrar em um estado de humilhação, em um estado de quebrantamento, em um estado de rendição, em um estado de entrega total, plena, absoluta e restrita. Nós vamos entrar nesse estado na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo.